Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai conversar sobre o maior líder celta que já existiu, Vercingetorix, e como é que ele inspirou o desenho Asterix e Obelix. Vem comigo! E aí galera, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval. A gente vai conversar hoje sobre um líder que não é muito conhecido da história celta, até é, o Vercingetorix, que cara, teve uma trajetória incrível e bateu de frente com Júlio César. E depois inspirou aí os desenhos de Asterix e Obelix como uma forma da França homenagear ele, porque o Vercingetorix é até hoje um herói nacional francês. Mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha os vídeos do Caverna Medieval para ajudar aí o Caverna a crescer. E agradeço a todo mundo que tá compartilhando e curtindo aí, vocês são especiais, vocês são demais, e se não fosse vocês, esse canal aqui não existiria. Então vamos ver aí a história desse incrível Vercingetorix, e cara, existe um negócio aí, infelizmente a história é escrita por quem ganhou, então quem ganha as batalhas, o povo que domina, geralmente fica muito mais famoso do que o povo que é dominado. Isso aconteceu aí em toda a nossa história, não só na Idade Média, na Idade Antiga e até hoje. Então a história do Vercingetorix não é tão conhecida assim, mas ele foi um cara muito foda, que deu muito trabalho aí pro Júlio César e participou de uma das maiores batalhas da antiguidade que aconteceram. E a gente vai ver hoje algumas curiosidades sobre ele, porque o seu nome, Vercingetorix, que é um nome bem estranho, vem na verdade de um título gaulês, que pode ser traduzido como o vencedor de 100 batalhas. Permanecendo na história como o único nome registrado para ele, talvez a gente nunca vai saber o seu nome. Porque, assim como outras tribos gaulesas, os parentes de Vercingetorix eram supersticiosos. Eles acreditavam que saber o nome de nascimento de uma pessoa concedia certos poderes sobre ela. Então a sua tribo sempre escondeu o seu verdadeiro nome para que os seus inimigos não soubessem o nome e aí exercessem poder e influência sobre o Vercingetorix. Então aí as fontes sobre o seu passado são escassas, porque a maioria das fontes que a gente tem sobre ele vieram dos romanos. Então, cara, não escreveram tanto assim sobre um cara que era inimigo deles. Mas as fontes que a gente tem elogiam a sua estatura imponente e a sua aparência robusta. Também podemos presumir que ele usava cabelos longos e um bigode, com base na moda gálica da época e algumas moedas com a sua imagem. Fiel ao seu título, o Vercingetorix, que aí é o vencedor de 100 batalhas, subiu na sua hierarquia ali dentro do exército, dentro da sua tribo, de um guerreiro celebrado a rei dos Arvernos e general dos confederados gauleses. Vercingetorix e a sua tribo viviam com outras tribos celtas, localizadas ali na região central da França, os gauleses. E a tribo dele era conhecida como os Arvernos porque ficava na região de Auvergne. Eles mantiveram esse território aí por vários séculos, desde o século II a.C. até 121 d.C., quando as legiões romanas invadiram a região. No entanto, a tribo só enfrentaria a ameaça real romana nos anos da década de 50 a.C., com o surgimento de Júlio César. E a outra curiosidade é que o Vercingetorix primeiro lutou ao lado dos romanos. Muito antes aí das legiões romanas de Júlio César entrarem em cena, as tribos gaulesas se uniram no século IV a.C. para sitiar e saquear Roma. No entanto, desde então eles não tiveram mais razões para cooperar. Assim, os Arvernos, como uma das maiores e mais poderosas tribos do mundo celta, se aliaram a muitas tribos gaulesas menores, especialmente os Aedui, que eram os seus antigos inimigos. Sobre a queda de Roma, eu vou deixar esse vídeo aqui, que lá eu mostro que no começo de Roma, os gauleses, os celtas, estavam sentando a porrada nos romanos. Eles tiveram que se virar bastante para não acabarem na história. Então aí, né, não tem bonzinho, não tem mauzão. Primeiro os celtas sentaram a porrada nos romanos, aí os romanos cresceram, depois os romanos sentaram a porrada nos celtas. Inclusive, até com os romanos aí, a tribo dos Arvernos se juntou. Mesmo assim, uma das maiores fraquezas da Gália era a sua falta de vontade de se unir em um só povo, especialmente contra os romanos, até que fosse tarde demais. Mas quando as tribos germânicas, incluindo os Helvécios, inundaram o rio Reno e fizeram incursões na Gália, esse pensamento das tribos gaulesas foi alterado para sempre. Júlio César já governava a vizinha Hispânia, que hoje é a atual Espanha. Um militar tático e astuto, ele se aproveitou desse avanço germânico para oferecer a sua ajuda aos Arvernos e assim impor um controle maior sobre o que se tornaria a Provença, no sul da Itália. Mas antes de revelar as suas verdadeiras intenções, César se aliou aos gauleses. O inteligente general até mesmo recrutou a ajuda dos Arvernos para expulsar os invasores germânicos, fazendo assim com que eles lutassem ao seu lado e verem como que eram as suas táticas aí. Vê esse vídeo aqui sobre como era a cota de malha, a história da cota de malha, porque a cota de malha foi inventada pelos celtas e aí os romanos
pegaram essa ideia aí. Após repelir com sucesso as tribos germânicas, os gauleses voltaram à vida normal aí de costume. Mas César, como a gente sabe, tinha outros planos. Sempre buscando expandir e fortalecer a sua base de poder, César deu o seu próximo movimento e aí sim, ele parte para atacar a Gália. Inclusive aí a história de Júlio César. Eu falo nesse meu vídeo aqui sobre os celtas, então eu contei toda a história dos celtas e lá eu conto muito mais sobre a batalha que a gente vai ver aqui. Júlio César aí, para conseguir se manter no poder, foi e invadiu toda a Gália. E aí é óbvio, ele se tornou o arqui-inimigo de Vercingetorix. O chefe gaulês liderou unidades de cavalaria para César anteriormente e não deixou essa experiência aí ser desperdiçada. Em vez disso, ele aprendeu valiosas lições sobre como operavam as legiões romanas. Só que Júlio César, como a gente falou, queria conquistar a Gália. E depois de expulsar as tribos germânicas, ele se dedicou a consolidar o poder romano na região, por meio da enculturação sistemática. O que é isso? Ele impunha a lei e a cultura romana aos gauleses. César transformou assim a Gália numa nação conquistada, por impor a sua própria cultura. Isso aí foi muito comum aí entre os gregos e romanos. Em vez de você conquistar na porrada, você ia aí e espalhava a sua cultura, de repente tinha um monte de gente virando romana, porque já estava assimilada à cultura romana. Só que na visão dos chefes gauleses, isso aí foi uma grande traição, porque eles haviam recentemente ajudado Roma a expulsar os germânicos. Mas Vercingetorix não foi o primeiro a se rebelar. Coube aí ao chefe dos Euborones, Ambriorix, dar o primeiro passo. Em resposta, César liderou suas legiões impiedosamente contra a tribo, massacrando-os em massa, escravizando os poucos que sobreviveram e queimando as suas terras como exemplo. Do livro do Júlio César, As Memórias do Júlio César, que ele mesmo escreveu, um relato melhor de como que isso aconteceu. Porque César observa que a decisão de Vercingetorix de pegar em armas o levou à expulsão da cidade de Arvérnia, na Gergóvia, por seu tio Gobanício, que temia as represálias romanas. Mas Vercingetorix continuou a reunir forças, logo retornando para tomar a vila e afirmar o seu reinado sobre o seu povo. A gente vai ver aí que, na verdade, como a Gália tinha sido enculturada, os chefes das tribos tinham muito medo de bater de frente com os romanos. Parte porque realmente os romanos eram muito maiores e tinham mais armas, enfim, mais poder e mais grana para entrar em batalha. Só que parte também porque, como eles foram enculturados, como eles gostavam muito dos romanos, eles não queriam entrar de frente. Falaram, não, tá bom, os caras aqui querem dominar, deixa dominar e dane-se. Então o Vercingetorix se viu em uma corrida contra o tempo. O Júlio César estava quase concluindo a subjugação dos gauleses e começou já a invasão das Ilhas Britânicas, o centro da crença religiosa celta. Tendo colocado os druidas em alerta lá da Britânia e isolado seus adeptos gauleses no continente, César partiu para o golpe final, tendo apenas Vercingetorix e as forças que ele reuniu para se opor às legiões. Então o que aconteceu foi assim, teve até uma reunião em que o Vercingetorix tentou pegar outros chefes gauleses para ajudar ele a bater no Júlio César, mas a galera não tava afim. Os anciões gauleses falaram, não, cara, não vai atrás não, deixa quieto, tá tudo bem, o cara já dominou lá a Bretanha, já acabou lá com os druidas, a gente tá meio sozinho aqui, deixa quieto. Deixa o Júlio César aí, mas o Vercingetorix não, ele estava em busca de vingança, em vingança por seus irmãos que foram massacrados anteriormente, como a gente viu. Então, ele partiu para vingança. Em 52 a.C., ele liderou suas forças contra Cenabum, um assentamento romano. Após massacrar os romanos dali, ele apoderou-se dos suprimentos de alimentos e armas da cidade, redistribuindo eles para o povo gaulês, na esperança de que agora os gauleses se aliassem a ele contra os romanos. Ele também enviou vários mensageiros por todo o mundo celta, divulgando a sua vitória e pedindo que se unissem à sua causa. Muitos responderam positivamente, aumentando aí as fileiras de Vercingetorix. Esse sim foi o maior feito dele, o de conseguir reunir os gauleses, que antes quase não se reuniam, eles não tinham aí esse negócio de nação. Era cada tribo celta aí por sua conta, hoje a gente chama celta, mas eles não se chamavam de celtas, tinham uma cultura em comum, mas as tribos era cada uma por conta própria. E Vercingetorix assim se torna uma pedra no sapato de Júlio César. Os gauleses sofreram uma importante derrota aí no forte de Bituriges, mas o líder gaulês se recusou a admitir a rendição. Em vez disso, ele atacou as forças de César agora por meio da tática de guerrilha, cortando as suas linhas de suprimento e atraindo os romanos para lutar em terreno favorável aos gauleses e sempre em menor número. Entre as vantagens militares do Vercingetorix estava a sua cavalaria, que superava os romanos em cada combate, e a sua política de terra arrasada. O que era a terra arrasada? Quando um inimigo avançava dentro do seu território, ele não trazia todos os suprimentos, ele ia conseguindo suprimentos ao longo da invasão. Para os gauleses impedirem o avanço romano ou atrasar, eles queimavam as plantações, envenenavam a água, destruíam pontes, acabavam com a sua própria terra para não permitir que os romanos pegassem os recursos dessa
essa terra. O objetivo de Vercingetorix era só um: aniquilar qualquer recurso que os romanos pudessem usar ao seu favor. Os gauleses obedeceram a essas ordens aí do líder até chegar na cidade de Avaricum, uma cidade com 40 mil habitantes, em que o Vercingetorix falou: vamos destruir a cidade para os romanos não virem e pegarem tudo. A galera não quis e o Vercingetorix abriu mão, falando: tudo bem, deixa a cidade aí. Só que César cercou essa cidade de Avaricum, entrou na cidade, destruiu todo mundo, massacrou todo mundo e ainda conseguiu, no final, pegar os recursos. O César escreve aí sobre essa batalha: os gauleses são verdadeiramente engenhosos ao adaptar ideias e usá-las a seu favor. Eles capturaram nossas escadas de cerco com laços e depois as puxaram para dentro das muralhas, usando guinchos. Eles fizeram nossas muralhas de cerco desmoronarem ao miná-las. Eles são especialistas nesse tipo de trabalho por causa das numerosas minas de ferro em seu território. E toda a sua muralha estava fortificada com torres. No meu vídeo sobre os celtas eu falo aí sobre a fundição, sobre a parte de metalurgia. E os celtas foram quem evoluíram muito com o bronze e o ferro, ali na Idade Antiga tardia. À medida que as notícias dos horrores de Avaricum se espalharam, os gauleses começaram a surgir de todos os lados, se juntando ao exército de Vercingetorix, em busca aí de vingança contra os romanos. Então os caras já estavam putos, agora com o massacre dessa cidade, dessa grande cidade celta, os caras estavam com sangue nos olhos e iam pegar os romanos de qualquer jeito. Vercingetorix, após liderar uma contraofensiva fracassada com 80 mil soldados contra o Júlio César, recuaram aí para a fortaleza de Alésia, provavelmente localizada no sul da França. Essa foi a última resistência de Vercingetorix. César posicionou seu exército de 60 mil homens ao redor de Alésia, sitiando-a. Ele também trouxe uma cavalaria mercenária germânica para desafiar os gauleses. Eu conto tudo sobre essa batalha de Alésia nesse vídeo aqui que eu já falei sobre os celtas, e lá eu vou contar melhor como que essa batalha se dá, tanto que Júlio César fez duas muralhas, uma dentro para não deixar os gauleses saírem e outra fora para não deixar forças extras celtas, porque o Vercingetorix estava mandando cartas aí pra galera ajudar ele em Alésia, sua última fortificação. Então tinha uma muralha dentro para não deixar a galera sair e uma muralha fora para não deixar a galera entrar. No final, os gauleses aguentaram por muito tempo, só que Vercingetorix falou assim: cara, não vai rolar, a gente não vai aguentar, os romanos vão dominar a gente. Então, para eles não massacrarem o nosso povo igual fizeram em Avaricum, eu vou me render. E talvez eu me rendendo, os romanos aí vão poupar o meu povo. Então, a outra curiosidade é que Vercingetorix, além de ser um grande líder militar, ele se sacrificou pelo seu povo para não deixar os romanos massacrar a galera. Nos relatos de César, ele fala sobre esse momento de rendição. Um chefe de esplêndida armadura cintilante, com penas tremulando em seu capacete, pulseiras de ouro nos braços, seu cavalo brilhando com prata e panos coloridos. Era Vercingetorix se entregando para salvar seus homens sitiados. E aí, o Vercingetorix foi transportado para Roma e ficou preso lá por 6 anos. Só que não adiantou, todo mundo que estava em Alésia foi massacrado e Júlio César finalmente conseguiu subjugar os gauleses ao Império Romano. Ainda Vercingetorix depois foi executado em praça pública, tendo que antes se humilhar em uma marcha pela cidade. E a última grande curiosidade é que ele inspirou sim as histórias de Asterix e Obelix. Os quadrinhos do Asterix e Obelix são uma homenagem às conquistas de Vercingetorix, que até hoje é um herói nacional francês. A edição Asterix e o Escudo do Chefe explora a última resistência de Vercingetorix lá em Alésia. Além dos exageros e das piadas, essa série de quadrinhos fez um excelente trabalho ao despertar o interesse do povo francês em aprender mais sobre Vercingetorix e o legado celta na França. Curtiu esse vídeo? Saber um pouco mais sobre os celtas? Então já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo com os amigos e a gente se vê amanhã, porque amanhã tem mais um vídeo. Falou!